Esses 5 hábitos transformaram o meu inglês, me fizeram chegar num nível avançado muito mais rápido e são realmente hábitos. São coisas que eu implementei no meu dia a dia, que eu faço diariamente e inclusive uso isso para outros idiomas que eu aprendi também. O espanhol foi assim, com o italiano também está sendo assim. Então tudo que eu vou falar aqui são coisas que você consegue implementar na sua rotina e você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode ir começando devagarinho ou se você quiser você pode fazer tudo de uma vez, mas tem que ser uma coisa que funcione a longo prazo. A primeira coisa que é o que eu gosto de fazer assim, logo de manhã quando eu acordo, que é já começar a ouvir coisas em inglês. Tem pessoas aí que são muito fãs de podcasts, eu já não sou tão fã de podcasts assim. Eu gosto de assistir vídeos mesmo no YouTube, no TikTok, no Instagram, então mais no TikTok. E eu gosto de ouvir o inglês. Então eu comecei a seguir pessoas que falam em inglês, pessoas que têm um conteúdo ali que não é educacional, mas que é um conteúdo que eu gosto, que eu me relaciono, só que em inglês. Por exemplo, eu amo academia, corrida, quebra-cabeça, gatos. E eu comecei a seguir pessoas que falam sobre isso em inglês. Aprender idiomas também, enfim. Eu sigo uma imensa quantidade de pessoas que têm conteúdos que eu me relaciono em inglês. Inclusive, vou deixar aqui alguns temas e algumas pessoas que eu sigo pra você ter uma noção de eu gosto desse assunto, então posso seguir essa pessoa também. Mas a ideia é que você comece a consumir conteúdo e ouvindo em inglês já pela manhã. Eu não sei se você também tem esse problema, mas eu sou uma pessoa muito viciada no celular. Eu passo mais tempo do que eu deveria no celular. Então eu transformei esse vício negativo em uma coisa mais positiva quando eu transferi esse vício do português pro inglês, pro espanhol, pro italiano, enfim, pros idiomas que eu sei que eu quero aprender, quero desenvolver. Porque aí pelo menos eu não tô perdendo meu tempo, eu tô aprendendo alguma coisa nesse processo. E é muito doido porque eu aprendo muito na internet. Então eu acho que é algo que você deveria considerar começar a pensar a fazer também. Se você, assim como eu, já perde esse tempo aí assistindo coisas que talvez não sejam tão úteis. E aí você transforma esse momento em momento útil. E junto nesse mesmo esquema, uma coisa que eu faço todos os dias, um hábito que eu faço todos os dias e que me ajudou a me tornar fluente no idioma, é ler alguma coisa todos os dias. Isso você pode, inclusive, usar sites de notícias se você se interessa. Vou deixar um aqui que pode te ajudar. Ou simplesmente você pode fazer o mesmo esquema, só que no lugar de você ouvir, você vai ler. Quando você começa a ler alguma coisa todos os dias, você começa a aprender vocabulário novo, você começa a entender melhor as estruturas gramaticais. Então, se você não tem contato com nenhuma dessas coisas, eu sugiro que você pelo menos vá ler um livro, uma página de um livro, pode ser uma fanfic, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Mas quando você coloca no seu dia a dia esse hábito da leitura e ter contato com palavras novas, isso transforma o seu inglês muito rápido. Então é um hábito que vale muito a pena você se esforçar para colocar. Outra coisa que é um hábito que mudou a minha perspectiva é fazer as tarefas que eu já faço, só que em inglês. Então, fazer tarefas que eu já fazia, só que agora eu faço em inglês. Por exemplo, eu escrevo todos os dias tudo que eu tenho que fazer no dia. Eu sou uma pessoa organizada por necessidade. Porque se eu não me organizar, eu não faço. Você também é assim? Porque não é possível. Então eu percebi que a organização é algo necessário pra mim, que se eu não me organizar, eu não faço. E aí eu faço isso através de listas de tarefas diárias. Então eu tenho os meus planners, onde todos os dias eu anoto tudo que eu tenho pra fazer do trabalho, da casa, coisas pessoais, metas diárias, enfim. Beber 4 litros de água. Beber 4 águas, bem específico. Limpar a areia dos gatos e tudo mais. Então essas tarefas diárias que eu faço, eu sou acostumada a escrever. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a pesquisar elas em inglês. Porque se tem uma coisa que você precisa saber fazer num idioma, é você saber descrever o que você faz diariamente. Você não precisa ter um inglês super avançado e saber falar sobre a rotina do Bill Gates. A não ser que seja o seu objetivo, né? Mas eu acho que não é. Mas você definitivamente precisa saber falar sobre a tua rotina, sobre as coisas diárias que você faz, porque são importantes pra você. Na época eu não sabia, por exemplo, como limpar a caixinha de areia dos gatos. E aí eu pesquisei e daí eu descobri. To clean the litter box. Litter box é a caixinha de areia. Isso é uma coisa que eu preciso aprender a falar em todos os idiomas que eu sei, porque é uma coisa da minha rotina. E quando você começa a pensar as tarefinhas que você tem no dia a dia em inglês, você vai percebendo que você não sabe muita coisa e você vai percebendo também que você tem a oportunidade diária de praticar aquilo. Então é impossível você esquecer se você vai falar sobre aquilo todo dia. Isso acontece também quando eu, por exemplo, estou fazendo alguma tarefa e eu sou uma pessoa... Eu não sei se vocês já perceberam no vídeo ou nos outros vídeos que vocês assistiram meus aí. A minha cabeça, ela viaja muito
muito rápido. Eu tenho um problema de foco gigantesco. Se você também é assim, você tem dicas, me manda aqui nos comentários, porque eu tô treinando pra tentar melhorar, mas eu tenho. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô lavando a louça, mas eu não tô pensando na louça. Eu tô aqui na outra coisa na minha cabeça. Eu tô cantando uma música, eu tô pensando na morte da bezerra, eu tô pensando o que eu vou fazer depois, mas eu não tô prestando atenção na louça. Então, o que eu fiz, uma estratégia que eu desenvolvi aí pra me ajudar a otimizar meu tempo e aproveitar que eu não consigo focar numa coisa só, é justamente fazer duas coisas. Então, eu tô lavando a louça e eu tô pensando, como é que eu falaria sobre isso em inglês? Como é que fala lavar os pratos? Como é que fala o nome da buchinha? Como é que fala detergente? Garfo e faca e não sei o quê. E aí, eu tento exercitar o meu cérebro nas minhas tarefas diárias, porque isso me ajuda a desenvolver o meu idioma. Então, se eu puder, eu falo sozinha mesmo, que nem maluca, pra mim isso não é problema nenhum. Já deve ter percebido. Falo com os gatinhos também. Oh, gente, os bichinhos. Que é isso, filha? Meu Deus. Mas se eu não posso falar, eu tô pensando. Todo momento que eu percebo que eu tô divagando com a minha cabeça, eu tento puxar pro inglês. Ah, Laís, o que acontece quando você não sabe uma palavra? Você vai parar de lavar a louça e você vai pesquisar? Não, claro que não. Mas assim que eu puder, eu vou pesquisar. Porque isso mostra o que eu preciso aprender e isso é muito legal. Mas leva essas coisas como uma prática. Você tá praticando. Você não precisa saber tudo. Mas você tá praticando o que você já sabe pra você fixar na sua cabeça. Então, as tarefas diárias de inglês são uma coisa que transformam tudo. Isso serve pra qualquer coisa, tá, gente? Então, na academia, você tá na academia, você pensa, como é que eu falo o nome desse exercício em inglês? No mercado, como é que eu falo o nome dessas comidas em inglês? Tô limpando a casa, como é que eu descrevo isso em inglês? Tô no trabalho, mexendo numa planilha, como é que eu falo sobre planilhas em inglês? E assim por diante. O quarto hábito que transformou, assim, o meu inglês, e com certeza esse eu acho que foi o mais responsável por me deixar fluente no idioma, é utilizar toda e cada oportunidade pra falar. Então ele é uma ponte, assim, uma ligação com esse anterior. Porque eu falava, né, não só sozinha, mas também com todas. Eu repito, todas as pessoas que me chegassem e falassem pra mim, eu sei inglês, ou, eu tô estudando inglês. Eu, quê? Você tá estudando inglês? Mulher, vamos conversar? Vamos falar? E assim, eu tinha vergonha? É claro que eu tinha, Mas eu comecei a perder essa vergonha quando eu percebi que eu não ia perder se eu não me arriscasse pra falar. Então, a vergonha, ela vai desaparecendo conforme você vai praticando. Quanto mais e mais e mais você pratica e se expõe e fala de verdade, mais você vai se sentindo confiante. Mas você vai pensando, mas não faz mal se eu errar, a pessoa vai me entender. Então, é um processo. Você só vai ficar boa se você se permitir ser ruim. E essa que é a verdade. Na época que eu mudei essa chavinha assim na minha cabeça, eu tava na universidade, tava entre o primeiro e o segundo ano da universidade, e aí foi o primeiro momento da minha vida em que eu tive muito contato com muitas pessoas que sabiam inglês, porque até então, quem morava comigo, a minha família, quem morava na minha cidade, porque eu fiz universidade em outra cidade, não sabia, as pessoas que estavam ao meu redor não sabiam inglês, então não tinha com quem eu praticar, eu não tinha tantas oportunidades de praticar, e aí eu criava oportunidades pra praticar. Por exemplo, eu falava sozinha, que nem eu falei pra vocês. Eu baixei aplicativos de conversação para conversar com nativos e outras pessoas que estavam aprendendo o idioma também. Esses aplicativos me ajudaram muito a ter pessoas para praticar, para eu ir perdendo medo. E é interessante nessa perspectiva porque você tem que se virar, né? Você não tem muito para onde correr. Com brasileiro você consegue falar assim, I don't remember this word. Sofá, sei lá. E aí a pessoa, tá, sofá scout. E quando você tá falando com uma pessoa que não sabe seu idioma, é uma outra perspectiva. Então, é um desafio a mais, porque você tem que se esforçar pra tentar explicar, pra mostrar, pra que a pessoa entender. Mas, de qualquer maneira, eu aproveitei cada oportunidade que eu tinha pra falar, mesmo falando errado, mesmo que eu errasse, mesmo que eu não soubesse exatamente qual palavra que eu queria usar, mesmo que eu misturasse presente, passado com futuro, mesmo que eu não soubesse se naquela frase era to or for, mesmo se eu não lembrasse qual que era o particípio, se aquele verbo era regular ou não interessa, sabe? Quando você aproveita cada oportunidade que você tem pra falar, você vai melhorar. Esse é um hábito que você precisa inserir primeiro sozinha na sua rotina, começar a falar sozinha já, pra quando você tiver outras pessoas pra falar, o seu peso na hora de falar seja menor, você não vai ficar tão nervosa, você já vai conseguir se arriscar, não só ouvir, mas falar muito. E o último hábito, que também é ligado com os anteriores, mas que me ajudou, assim, a level up
my English é que eu sempre gravava os meus outputs, vamos dizer assim, tanto na escrita quanto na fala. Eu não jogava fora o que eu escrevia e eu não falava sozinha pra parede. Eu sempre gravava o que eu estava falando. Eu fazia isso obrigatoriamente, pelo menos uma vez por semana. Obrigatoriamente, tipo, toda quarta-feira, tarde, eu vou gravar um áudio em inglês, um vídeo, né? Eu geralmente fazia vídeos. Eu tenho vários aí, se vocês quiserem um dia eu posso mostrar mais pra vocês de como foi a evolução do meu inglês ao longo desse processo. Eu tenho todos salvos aí no meu drive. E eu sugiro que você faça o mesmo. Porque quando você grava o que você tá falando, você percebe o que você está errando. Na minha época, eu tinha um processo muito mais difícil pra conseguir descobrir o que eu tava errando. Porque eu gravava, e aí eu transcrevia, digitava o que eu falei, eu colocava lá numa correção de algum tradutor, geralmente eu usava algum tradutor, pra descobrir o que eu tava falando errado, se eu tava usando as estruturas certas. Aí eu escrevia quando eu tava usando... era um processo. Hoje em dia você tem inteligências artificiais que fazem isso gratuitamente por você. Outra facilidade. Mas esse esforço de você corrigir as suas coisas, de você olhar de novo os seus vídeos, de você fazer correções do que você tava falando, é muito, muito importante, porque você vai entendendo os erros que você tem cometido e você vai conseguindo analisar se você tá conseguindo deixar de cometer eles. Então, principalmente para quem estuda sozinho e não tem um professor que acompanhe nesse processo, isso é muito importante. Esse é um hábito que você precisa começar a implementar pelo menos uma vez por semana. E se você notar todos esses hábitos aí que eu comentei com vocês, eu reuni eles de uma maneira muito especial e eu coloquei eles em tarefas diárias a serem cumpridas no que eu chamo de 75 Bilingual Challenge. É o desafio onde você estuda inglês por 75 dias para ver o seu inglês se transformar. Eu criei esse desafio para que eu aprendesse italiano enquanto vocês aprendem inglês. Recentemente eu terminei. Vai ter vídeo aí falando um pouquinho sobre como que foi essa experiência, o quanto que eu aprendi o italiano, enfim, várias coisas. Já tiveram vários alunos aí que terminaram também com o inglês com transformações maravilhosas. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer melhor esse desafio e entender como é que ele funciona e você de fato conseguir pegar esses hábitos que eu tô te falando aqui e saber aplicar eles na sua vida. Porque é muito legal a gente assistir um vídeo no YouTube que dá aquela viradinha de chave na gente. Você pensa, nossa, minha vida vai ser totalmente diferente. Tá lá às 3 da manhã, deitado, falou, não, esse ano eu tenho que aprender inglês. Assiste o vídeo inteiro no YouTube e pensa, agora vai. Daí amanhã você acorda atrasado e você esquece tudo que você viu. Eu sei que isso acontece porque aconteceu comigo. E é por isso que eu criei esse desafio. Porque eu não quero que você fique na teoria ali, tipo, sabendo o que você tem que fazer sem aplicar na prática. E o desafio é você aplicando na prática. Até porque é um desafio justamente pra isso. Então eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo pra você conhecer melhor. E eu tenho certeza que você aplicando tudo isso, você vai conseguir transformar o seu inglês. Tenho certeza absoluta. É impossível você fazer tudo isso de maneira direcionada e você não ter ótimos resultados. Mas tem mais uma coisa. Pra você ter muito resultado em inglês, você precisa me seguir em todas as redes sociais. Isso é comprovado cientificamente. Então, me segue aí. Tudo é @itsteacherlaís. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal para você continuar recebendo conteúdo relacionado a aprender inglês. Em breve teremos muito conteúdo de inglês mesmo, aulas por aqui. Então tem muita coisa legal vindo por aqui. E deixa nos comentários aqui dúvidas, sugestões, perguntas que você tem em relação ao inglês, que eu vou estar trazendo mais vídeos aqui para que a gente continue conversando e melhorando o seu inglês cada dia mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye!